O que é reserva de emergência e quais pontos a gente tem que levar em consideração na hora de montar a nossa reserva? Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer uma atualização de um vídeo que eu tenho aqui no canal que eu acredito que seja extremamente importante para todo mundo que está começando no mundo dos investimentos e até mesmo para quem já está aqui no mundo dos investimentos há mais tempo, que é falando sobre a reserva de emergência. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é reserva, como montar, como identificar, quais títulos investir, aonde investir e também sobre diversificação. Então não sai desse vídeo. Antes da gente começar o conteúdo do vídeo, quero pedir sua ajuda, se inscreva aqui no canal abaixo e lá no final do vídeo, se gostar do vídeo, deixe o seu like, combinado? Então o primeiro passo que a gente tem que identificar é o que é a reserva de emergência, para que ela funciona. Pois bem, a reserva de emergência é um dinheiro que a gente tem que ter salvo, vamos colocar dessa forma, para quando existir uma emergência, uma situação que não esteja no nosso controle, que a gente não previu, esse dinheiro possa salvar essa situação, possa nos ajudar nesse momento difícil. Então esse dinheiro ele tem que estar salvo, ele tem que estar guardado, para quando existir uma emergência, a gente conseguir retirar esse dinheiro e dessa forma solucionar ou amenizar essa situação tão desagradável que pode acontecer com a gente. E eu sempre falo, o imprevisto é previsto, porque a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Então é bom sempre estar preparado. E muitas pessoas têm dúvida, para quem é a reserva de emergência? Para quem é indicada a montagem de reserva de emergência? Somente para quem investe? Não, muito pelo contrário. A reserva de emergência ela é indicada para todo mundo. Desde a pessoa que quer investir em ações, desde a pessoa que não quer mexer com nada de investimento. Todo mundo deveria ter uma reserva de emergência. Todo mundo deveria ter um dinheiro salvo, guardado, para quando existir um momento de necessidade, um momento de emergência, você tem esse dinheiro de fácil acesso para te salvar. Mas lembrando, mas não é simplesmente a gente pegar esse dinheiro e começar a guardar do nada. Não, a gente precisa seguir algumas regras, seguir um passo a passo para que a gente possa montar essa reserva de emergência de uma forma bem estruturada. Então o primeiro passo vai muito além do que somente identificar o que a gente gasta por mês, quanto a gente gasta, qual título e assim por diante. Não. O primeiro passo é você identificar quais são os seus gastos e começar um orçamento e começar a cortar os seus gastos desnecessários. Ponto. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Segundo passo, identificar o nosso gasto depois do orçamento atualizado e identificar o que a gente gasta mensalmente, ou seja, quais são os seus gastos reais durante o mês. Então, definiu qual é o seu gasto mensal, a gente vai partir para a parte do regime de trabalho. O regime de trabalho é o seguinte, existem dois tipos de regime de trabalho, que é o regime de trabalho assalariado, ou seja, aquela pessoa que trabalha para uma empresa, que tem a carteira assinada, e o regime de trabalho autônomo. Mas por que tem essa diferença entre os dois? O regime de trabalho para o assalariado, a gente conta no mínimo 6 vezes o valor da despesa mensal. E o regime de trabalho do autônomo, no mínimo 12 meses do gasto mensal daquele trabalhador. Ou seja, você vai pegar o valor que você identificou de gastos mensais e multiplicar por 6 ou por 12, dependendo do seu regime de trabalho. Lembrando que esses valores são mínimos, tá? E não existe uma regra, não estou colocando uma regra. Você vai adequar esses valores, você vai adequar esse período à sua vida. Mas é importante salientar que quanto maior o período a gente tiver, melhor vai ser a nossa segurança, mais dinheiro a gente vai ter guardado para caso existir uma necessidade a gente tem esse dinheiro, tá bom? Então é importante a gente entender esses passos e colocar ele no nosso dia a dia e dessa forma montar a nossa reserva de emergência extremamente bem estruturada. Depois que você definiu seus gastos mensais, você definiu o seu período de trabalho, você já sabe o valor total da sua reserva, agora é a hora da gente definir o prazo, ou seja, o prazo de investimento,
em quanto tempo eu vou investir, eu vou guardar o meu dinheiro para que eu possa concluir a minha reserva de emergência. Então, pessoal, o importante é pegar essas informações, colocar num papel, anotar, isso mesmo, anota no celular, anota num papel, faça contas e defina os prazos. Você já definiu o seu objetivo, que é a montagem de reserva de emergência. Agora defina os prazos. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não importa. O importante é que você defina os seus prazos, que você tenha um norte e dessa forma você comece a fazer a sua montagem de reserva de emergência. Depois de tudo isso feito, vamos identificar onde investir. Pois bem, isso é uma polêmica que está gerando ultimamente aonde investir a nossa reserva de emergência. Eu acredito que o importante é você ter o seu dinheiro em um título que te dê liquidez e que seja seguro. Se você quer montar a sua reserva de emergência na poupança, por exemplo, não tem problema algum. Esse dinheiro vai estar fácil para que você possa tirar ele caso aconteça alguma coisa, mas lembrando, a poupança não tem uma rentabilidade tão boa, por exemplo, quanto um Tesouro Selic ou um CDB. Mas a opção de colocar na poupança ou não, a decisão desse investimento ela é sua. Então, se você acredita que seja melhor na poupança, ok. O importante é que você tenha a sua reserva de emergência. No Tesouro Selic, é legal? Ok, é legal. Mas eu acredito que no momento que a gente está vivendo, na situação atual, muito por causa dessa oscilação que está existindo dentro do Tesouro Direto, dentro do Tesouro Selic, vou colocar um vídeo aqui no card para que você possa entender o que eu estou falando. Eu não vou colocar o meu dinheiro de reserva de emergência no Tesouro Selic. Lembrando que isso sou eu, isso é a minha vida, tá bom? Importante que você entenda o mercado, entenda como que está essa situação. Mas eu estou colocando o meu dinheiro, a minha reserva de emergência, em CDBs de bancos sólidos. Aí entra um outro ponto que eu quero levar em consideração com vocês, que é um dos principais fatores para a atualização desse conteúdo aqui no canal. É a questão da diversificação da reserva de emergência. Pois bem, Daniel, mas você fala que diversificação é somente investimento. Não. Diversificação na reserva de emergência, ela é sim muito importante. Por quê? Quando você coloca o seu dinheiro todo em um investimento, em um ativo somente, e você necessita daquele dinheiro de alguma forma, pode existir uma situação daquele banco ou até mesmo do Tesouro Direto que te possibilita de tirar aquele dinheiro naquele momento. Então, quando você faz a diversificação de investimento de reserva de emergência, você tem o seu dinheiro em outros lugares, em outros emissores, que você consegue tirar o seu dinheiro caso um emissor tenha algum problema. Você vai pulverizar a sua carteira em 5, 6, 7 ativos? Não. 2, 3, no máximo 4 ativos. Seria interessante a gente colocar esse investimento de reserva de emergência. Então, você tem uma situação em um banco que você não consegue tirar, suponhamos que a gente está investindo em 4 bancos. A gente tem outras 3 opções, ou seja, 75% do nosso capital está fora daquele banco ou do Tesouro Direto que está nos impossibilitando de tirar aquele dinheiro. Então, a diversificação da reserva de emergência, ela é sim muito importante. Então, a gente não tem que levar somente a diversificação nos nossos investimentos, na nossa carteira de investimento, mas também na nossa reserva de emergência. Ficou com alguma dúvida? Não saia desse vídeo sem escrever aqui nos comentários a sua dúvida. Eu vou responder todas, como sempre faço. É um prazer responder a pergunta de todos aqui que estão inscritos no canal. Então, ficou com dúvida? Pode mandar aqui embaixo que eu vou responder. Gostou desse vídeo? Foi relevante para você? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Então se você acha que é um conteúdo muito importante, divulgue esse vídeo. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook, aonde você achar que seja interessante compartilhar. Conto com a sua ajuda. Espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.